sabendo que vocês juntavam e falavam mal de mim, ria de mim, zoava meus clipes. Eu não me sinto constrangido em nenhum momento, tá, gente? Inclusive, neguei até a morte. Eu sou assim quando sou pega no flagra. Eu nego. A pessoa vai, se ela quiser. Se ela não quiser, ela pode falar não. Para de falar do corpo de pessoas, cara. Isso é ruim, de verdade. Você falou lá atrás, nas escondidas, chegou até mim, resolvi com você. Aí no podcast você veio me zombar, falando de lancha em cima de lancha, rindo. Aí eu levantei a pauta que a gente já tinha resolvido isso, né, e tal. Aí veio fazer o meme aqui na internet também e fixar o comentário, pra deixar claro, mais uma vez, que era pra mim, tipo, cara... Sério, eu só tô me posicionando, pedindo respeito. Camila Loures, você é doida, minha filha? Quem levantou pauta de perguntar o corpo dos outros foi você e a... Treta entre subcelebridades. Depois de viralizar um trecho de Camila Loures no podcast dando um fora em Álvaro e tirando limpo uma treta na cara dele, confira o momento. Uma lancha? Começa você na lancha desse jeito, que é isso? São duas, uma lancha em cima da outra. Exato. Inclusive, a gente teve uma treta por causa disso, lembra? Do quê? Que vocês reuniam pra falar mal de mim? Não lembro. Ah, não! Não lembro. Vocês reuniam pra falar mal de mim lá na casa. Eu não. Você... Eu nem em São Paulo moro. Lembra que teve a treta que eu até te contei, que a gente resolveu lá no Carlinhos Maia, no rancho? Que eu virei e falei assim, amiga, porque eu fiquei sabendo que vocês comigo. Juntavam e falavam mal de mim, ria de mim, zoava meus clipes. E aí eu fiquei um pouco chateada com vocês. Lembra disso? Eu não lembro. Eu lembro que você falou que tava brigado com uma pessoa e você veio me... Álvaro se pronunciou sobre polêmica com Camila Loures em podcast e se revoltou. Eu participei do podcast da Mari Menezes e da Camila Loures, tem surgido um corte aí, né, onde, segundo ela mesma, a Camila, eu constrangi ela e ela me constrangeu. Eu não me sinto constrangido em nenhum momento, tá, gente? Inclusive, neguei até a morte. Eu sou assim quando sou pega no flagra. Eu nego. Ainda com prova eu nego, imagina sem. Até saiu nas fofocas. Camila deixou constrangido apresentar a pessoa. Só que cortaram, deixou a parte, só que eu constrangi. Só que ele veio antes, constrangido. Você, em nenhum momento eu me sinto constrangido. Você acredita, gente? De verdade mesmo, eu só neguei. E eu tô usando essa plataforma aqui porque é a plataforma que ela tem usado pra mandar indireta pra mim e tentar me cancelar nos comentários aí. Enfim, em nenhum momento ela chegou pra mim pra resolver isso no WhatsApp. Se ela se disse pra minha amiga assim, e se isso feriu tanto ela devia ter vindo falar comigo no WhatsApp. Na minha cabeça era super normal. Eu adoro falar do meu passado, inclusive a pergunta que eu fiz, a minha fala, foi referida à pergunta que eles fizeram na época que eu tinha sobrepeso. Assim como a Camila tinha também. Se brincar, eu era ainda maior que a Camila. Maior que a Camila e a lancha junto. Se você se sentiu ofendido com a minha brincadeira, eu peço desculpas aqui, entendeu? Porque na minha cabeça eu tinha liberdade pra brincar sobre isso com você, pelo visto vi que não. E aí eu tô levando no rabo por uma coisa que ela nem veio discutir comigo sobre quando ela soube dessa fofoca. E a fofoca é o seguinte, gente, a gente estava numa casa, entendeu? Eu tava lá comendo pizza, divertindo. Chegou um momento que uma pessoa que era amiga dela, inclusive, chegou lá e botou os clipes dela pra gente assistir e a gente riu. Foi 2 clipes. E eu achei engraçado, eu não podia rir, eu era maior que ela na época. Então não foi questão de corpo, foi porque eu achei engraçado e acabou. Pra mim era um meme. E pra mim, tá tudo bem ser meme também. Eu me acho meme e tá tudo bem, gente. Em nenhum momento a gente se reunia pra assistir os clipes da Camila Loures. Você é quem? Na Britney Spears, né? Pra se reunir na casa pra assistir seu clipe? Não, minha filha. Você é cantora de bambolê. Chegou um momento lá que o menino botou o clipe pra você assistir. Eu achei engraçado, todo mundo riu. E ficou por isso mesmo. E a pessoa que botou o clipe foi fazer a fofoca pra ela. Essa é a maior fofoca e ela sabe disso. Inclusive, ela sabe tanto que ela foi pedir a minha ajuda, né, pra resolver a situação com as 2 pessoas que ela brigou, que era amiga dela e tinha feito a fofocaiada. E eu fui lá e ajudei. E ela voltou a falar com as 2 pessoas e comigo também, vida tranquila. Isso deve ter uns 2 anos que aconteceu, mas ela resolveu trazer à tona agora. Esse é um dos motivos que eu ignorei as 7 vezes que a Camila me chamou pra participar do podcast dela. A última vez que eu participei de algum projeto da Camila, eu acho que foi em 2023, que foi o podcast dela na época, não lembro quem era a apresentadora, mas no camarim ela chegou pra mim e falou assim, Álvaro, você quer que eu não pergunte sobre alguma coisa? Eu disse, não queria que você perguntasse sobre isso. Quando chegou no ao vivo, o que ela fez? Ela perguntou. A coisa que ela perguntou pra mim, que eu disse assim, Álvaro, o que você quer que eu não fale? Eu digo, eu não quero que fale sobre isso. Ela chegou, Álvaro, isso. Fiquei numa corda tão... Desde então eu resolvi não participar mais de podcast. Inclusive tem anos que eu não participo de podcast. E eu participei desse pela Mari Menezes. A Mari Menezes me encontrou em Goiânia, disse que queria muito que eu participasse, porque ela achou que ia ser engraçado. E foi maravilhoso o podcast, tá? Não estou negando aqui. Teve esse corte que viralizou, mas o podcast foi todo incrível, todo engraçado. Vi a todo momento todo mundo rindo. E ainda digo mais, Camila, você devia pensar 2 vezes antes de estar tentando me cancelar nos comentários aqui do TikTok. Porque eu arquei com passagem, eu arquei com hospedagem, eu arquei com motorista. A hospedagem na casa do Lucas, mas eu arquei do mesmo jeito.
que tem a feira pra fazer lá, então eu arquei. Arquei com motorista, arquei com coisa de translado, tudo. Porque o podcast dela fica dentro da casa dela, gente. A menina nem pra sair de casa sai. Fui eu que arquei com tudo, lá na Faville. Então você imagina quanto não é um motorista do São Paulo pra Faville. Tanto que eu cheguei atrasado, passei 2 horas e meia no trânsito. E tudo saiu do meu bolso. A minha não custeou nada. Se eu tivesse pelo menos pagando, eu nem fazia vídeo aqui. Mas saiu tudo do meu bolso, tentando me cancelar nos coisas. Não achei justo. Paguei caríssimo na passagem pra ir pra esse podcast. Eu acho que no mínimo você deveria ter um pouquinho de respeito por tudo que eu fiz pra estar nesse podcast. E ainda tô sendo cancelada. Eu gastei pra ser cancelada. Vê se pode mesmo, é o fim do mundo. Mas valeu super a pena. Eu realmente não esperava também profissionalismo da parte da Camila, porque ela mal me entrevistou. A entrevista foi mais com a Mari Menezes mesmo, que tá super empolgada no projeto. Nesse podcast, pelo menos comigo, levou o podcast nas costas, porque sempre teve uma pergunta. A minha conversa com a Mari sempre flui muito bem. E foi incrível participar mesmo. Eu só não esperava que ela fosse tentar fazer desse limão uma limonadona. E nem uma coxinha tinha pra eu comer no podcast. Eu falo mesmo, tava morrendo de calor lá. Botou uma coxinha pra eu comer. Quando eu fui comer era um Doritos, eu tava azul da fome, passei 2 horas no trânsito. Quando eu cheguei lá era Doritos e Dentadura Fine, que eu amo também, mas tava morrendo de fome. Então assim, fui de bom grado, tá bom? Amei a entrevista, só não tô entendendo mesmo o seu pós. Mas já que você está lidando com tudo aqui na internet, eu queria que você falasse o porquê desse auê todo que você tá fazendo com o seu passado, que você inclusive se promove. Você lançou linha fitness, você já lançou remédio emagrecedor, se eu não me engano. Já fez um mousse com tudo que aconteceu na sua vida, mas quando chegou em mim, que inclusive ajudei você a se reconciliar com seus amigos que você tinha brigado, você tá tentando me cancelar, menina? E eu amo que ela já falou assim, eu sempre quis participar do grupo de vocês. Não tinha como. Primeira brincadeirinha, ela já tá aqui, traumatizada, com constrangimento. Uma brincadeirinha, um riso que eu dei vendo um clipe. Por isso você nunca participou do grupo. A gente ri da gente mesmo que dirá dos outros. Era dar apelido. E é isso. Na quarta-feira que vem, eu lhe aguardo no Largo de Bambu às 3 horas da tarde. Tô brincando. Só que realmente eu não entendi, gente. E aí, já que o assunto tá sendo tratado aqui, vamos resolver por aqui. Camila Loures desabafou nas redes sociais e detonou Álvaro. Vamos resolver essa fofoca então entre eu e o Álvaro, né? Ele postou hoje aqui, né, a resposta dele. Então vamos lá. Primeiro ele fala que eu tô tentando cancelar ele nos comentários. Só que, Álvaro, você fez um meme onde você fixa o comentário. É assim que vocês faziam com a Camila Loures? E no TikTok você respondeu, pior. Ó, tá aqui o meme. E aí o povo colocou, vocês com a Camila Loures antigamente. Você fixou. E aqui no TikTok você respondeu, pior. E o meme é humilhando. E eu queria saber onde é normal um homem falar do corpo de uma mulher, zombando, humilhando, a troco de nada. Acho sim uma falta de respeito, nunca fiz isso com você e nunca te dei liberdade pra fazer isso comigo, tá? Mesmo que éramos amigos. Na verdade, nem sei se éramos amigos, né? Mas não precisa de gostar de mim, respeito é o básico. A pergunta que eles fizeram na época que eu tinha sobrepeso, assim como a Camila tinha também. Se brincar, eu era ainda maior que a Camila. Maior que a Camila e a lancha junto. Se você se sentiu ofendido com a minha brincadeira, eu peço desculpas aqui, entendeu? Porque na minha cabeça eu tinha liberdade pra brincar sobre isso com você, pelo visto vi que não. E aí eu tô levando... Tá desculpado. E sobre a liberdade de brincar, quando eu descobri isso, vocês faziam isso nas minhas costas. Nunca fez isso na minha frente, entendeu? Fica a dica, não faz isso mais de zombar o corpo de ninguém. E eu não te chamei no WhatsApp pra resolver, porque, real, não tem nada pra resolver. De verdade mesmo. Ontem eu só falei no podcast porque veio de lá, né? Começou com você zombando, eu respondi. No outro dia, essa nossa parte de fofoca falando que eu te ofendi, sendo que só botaram a minha parte, não botaram a parte antes que era a sua. E então, eu respondi no próprio podcast falando que, gente, eu não ofendi. Se eu ofendi, foi porque ele me ofendeu. Tipo, agora vamos responder as outras coisas que você levantou em pauta aqui, que de verdade. Ó. E teve esse corte que viralizou, mas o podcast foi todo incrível, todo engraçado, e a todo momento todo mundo rindo. E ainda digo mais, Camila, você devia pensar 2 vezes antes de estar tentando me cancelar nos comentários aqui do TikTok. Amigo, você que começou, você postou um meme com um monte de zombaria e fixou nos comentários.
Você postou ele primeiro. 2 vezes ela está tentando me cancelar nos comentários aqui do TikTok, porque eu arquei com passagem, eu arquei com hospedagem, eu arquei com motorista, hospedagem na casa do Lucas, mas eu arquei do mesmo jeito. Enfim, gente, o podcast, a gente faz um convite. A pessoa vai, se ela quiser, se ela não quiser, ela pode falar não. Foi uma honra receber você, Álvaro, de verdade, eu amei, eu amo vocês, você é muito engraçado, você é muito legal, o podcast foi incrível, de verdade mesmo. Mas se você não quisesse, era só falar não, de verdade. Isso não é nem pauta a ser levantado, pior. Você fala da comida, sendo que a nossa produtora chama todos os convidados ou assessores dos convidados perguntando o que quer comer. Tanto que teve episódios já com sushi, com pizza, com churrasco. E aí, o que aconteceu foi que a Mari que estava falando com você e ela não enviou o número da sua assessoria ou seu para a assessoria do podcast entrar em contato. Não sei se não quiseram mandar ou se ela esqueceu, enfim. Mas foi isso. Tá? E aí o padrão é o salgadinho e a bala fine, tá? Mas o que você pedisse ali a gente ia entregar. Não custeou nada. Se ela tivesse pelo menos pagando, eu nem fazia vídeo aqui. Mas saiu tudo no meu bolso, tentando me cancelar. Eu não estou tentando te cancelar, não tenho nem poder pra isso, Álvaro. Tudo começou com você me zombando lá atrás, numa casa com outros amigos e, enfim, chegou em mim. Aí depois no meu podcast, aí depois com meme no TikTok aqui. Então a real foi que você que tava me zombando do meu corpo, me humilhando ali, e eu só respondi, tá? Só respondi. E eu respondi me posicionando e pedindo respeito. Isso nem se pede. Aí tem essa parte. Eu acho que no mínimo você deveria ter um pouquinho de respeito por tudo que eu fiz pra estar nesse podcast. E ainda não sendo cancelada, eu gastei pra ser cancelada. Mas você pode mesmo, é o fim do mundo. Mas valeu super a pena. Eu realmente não esperava também profissionalismo da parte da Camila, porque ela mal me entrevistou. A entrevista foi mais com a Mari Menezes mesmo, que tá super empolgada no projeto. Daí nesse podcast, pelo menos comigo, levou o podcast nas costas. Enfim, mais uma vez tentando me desvalidar, né? Cara, se você não gosta de mim, tudo bem, sabe? Só não fica tentando me diminuir, velho. Sabe? Tipo, falar que faltou profissionalismo e que não sei o quê. Cara, te tratei bem o tempo todo, sabe? Recebendo você foi super legal. Sempre falo bem de você em todo lugar que eu vou. Você nunca ouviu falar que eu falei mal de você, porque eu nunca falei mal de você. Tô fazendo meu corre, sabe? 12 anos na internet, trabalhando, fazendo, reinventando, fazendo o meu, sem subir em cima de ninguém, enfim. De verdade, cara, eu nem sou acostumada a fazer vídeo aqui, vindo pra esclarecimento, etc e tal, mas tô vindo porque é melhor resolver e pronto. Tenho muito orgulho da minha trajetória, sempre fiz o meu no mundo racista, machista, sempre fiz o meu corre aqui, na minha. Gravando meus vídeos na minha, pro meu público aqui, entendeu? Então, assim, só peço respeito. É só isso. Então, o resumo da ópera para de falar do corpo de pessoas, cara. Isso é ruim, de verdade. Você falou lá atrás, nas escondidas, chegou até mim, resolvi com você. Aí no podcast você veio me zombar, falando de lancha em cima de lancha, rindo. Aí eu levantei a pauta que a gente já tinha resolvido isso, né, e tal. Aí veio fazer o meme aqui na internet também e fixar o comentário pra deixar claro, mais uma vez, que era pra mim, tipo, cara... Sério, eu só tô me posicionando, pedindo respeito. E fim disso. Eu queria encerrar falando que quarta-feira eu não estarei lá e que nem você esteja. Álvaro retrucou Camila. Camila Loures, você é doida, minha filha. Quem levantou pauta de perguntar o corpo dos outros foi você e a Mariana. Quer dizer, a Mariana perguntou sobre o meu emagrecimento, que não tem nenhum problema. Mas quem perguntou foi você. A conversa se iniciou. Tu ficou até nervosa. A conversa se iniciou perguntando sobre o meu peso. E assim, a conversa seguiu porque você também é uma ex-obesa. Se você não aceita isso, você é uma ex-obesa. Então eu vou botar aqui pra você ver o seu próprio podcast. Qual virou a chave, né? Qual foi seu maior peso, assim? Que foi onde você falou? Eu cheguei a pesar 130 quilos. 130? É porque você é alto, né? É porque eu já cheguei a 115, amigo. Você que falou do seu também? Não, mas aqui eu sou muito alto, né? Imagina eu, 115, baixinho, então. Não, Mas... Nosso passado nos condena. Você era muito imensa mesmo. Imensa. E você ainda concordou que era imensa. Você não vem aqui levantar a pautazinha de militância de um homem falando sobre o corpo da mulher, porque foi você que começou falando do meu corpo, perguntando do meu peso. Para
Para de ser sonsa, menino. Se você sente que o seu passado é constrangedor por você ter sido obesa, aí já não é problema meu. Aí é um ponto que ele toca, eu respeito, já pedi desculpa no outro vídeo, peço desculpa mais uma vez. Não sabia que isso lhe afetava tanto, porque não vai você postar vídeo antes depois no Instagram. Inclusive postou um hoje. Então eu realmente não sabia que isso lhe afetava tanto, porque é uma coisa que a gente fala com toda naturalidade. Já nos falamos outra vez, quando a gente se encontra, a gente sempre fala sobre isso e tá tudo bem. Gente, isso aqui é uma briga de ex-obesa, eu tô passando mal, tá? Agora que eu me toquei. Eu não escolhi mais. Não. Eu não me via também. Gente, só que hoje, quando eu vejo os vídeos, eu falo, meu Deus. Não, mas tem um vídeo com esse seu. Eu era uma imensa. Então, tipo assim, você quis trazer um assunto que já foi resolvido com todos os entes, tá? Mais uma vez, eu não ria do seu corpo, até porque eu era muito maior que você. Eu era maior que a família Loures inteira se juntar. Eu era imensa mesmo e não tenho vergonha de falar isso. Foram 3 anos pra eu poder emagrecer. Eu pesava 130 quilos, hoje em dia eu peso 95. Hoje em dia, sim, eu tenho um acompanhamento com um nutrólogo. Mas foi um processo da minha vida que teria sido muito mais rápido hoje em dia se eu tivesse esperado. Com a ajuda de monjaro de tudo, que eu não usei. Hoje em dia que eu vou no nutrólogo, às vezes tomar uma coisinha ou outra. Mas foi duro. Se alguém duvidar disso, é só abrir o perfil do meu Instagram que vai ter lá todo o processo de emagrecimento. Mais uma vez, em nenhum momento falei do seu corpo, tentei desmerecer você no seu podcast, não teve isso. Eu só realmente achei que eu estava numa conversa com uma amiga minha. E tá tudo bem falar que você era imensa. Pra mim, né? Estava. Agora que eu sei que não, né? Deus me livre, você fazer outro vídeo aí. Nem converso mais sobre isso com você. Tá bom? E até você mandou um WhatsApp. Eu não falar que eu sou injusta, houve essa conversa, tá? Do que eu queria comer, mas eu não queria incomodar, então eu falei que queria comer qualquer coisa, só não esperava que qualquer coisa ia ser um Doritos que estava guardado desde a época de bambolê no seu armário. E o fim vai o podre. Então eu esperei que você fosse botar pelo menos uma coxinha. Não teve uma coxinha. Agora, você querer dizer que você não teve intenção de me cancelar, trazendo esse assunto no podcast, você teve, Camila. Você teve. Eu não fixei comentário nenhum, até porque quem postou o vídeo foi a Rafa. Ela me chamou pra collab, você sabe que quando chama pra collab, a única autora do vídeo é que consegue fixar. Então essa culpa também eu não carrego. É melhor resolver e pronto. Tenho muito orgulho da minha trajetória, sempre fiz o meu no mundo racista, machista, sempre resolvi fiz o meu corre aqui. O que tem a ver? Gravando meus vídeos na minha, pro meu público aqui, entendeu? O que tem a ver? Puxou a pauta de militância para tentar me cancelar mais ainda. Você não vai conseguir, você vai pra Bangu sim! Você vai, Camila! E o que eu tô com mais ódio é que postaram a mesa do podcast e hoje tem hambúrguer, tem sushi, tem coxinha, tem um monte de coisa. E eu tive que me contentar com Doritos, rasgando-me agora com a Coca Zero. Que eu amo Coca. Você arrasou na Coca Zero. Essa conversa teria sido menor se você tivesse prestado atenção no próprio podcast que eu estava participando, no seu. Porque o tempo todo você ficou mexendo no celular. Isso aí você pode ver na íntegra aí, que tá aí ao vivo, né? Então, a todo momento eu conversei com a Mariana e ficava olhando pra você, porque teve uma hora que eu fiquei constrangido do tanto que eu estava conversando apenas com a Mariana. Que aí sim eu fiquei constrangido quando eu percebi que eu tava conversando só com a Mariana e você mexendo no celular. Escondendo o celular ainda atrás de um calendário. Sabe que bexiga era que tinha na mesa que ela ficava assim, ó. Aí sim eu fiquei constrangido. Então seja profissional ou vendo o podcast pra Mariana. Ou fecha esse quiosque. Já que você... Ai, gente, é isso, tá? Se ela se responder, eu volto aqui. Eu dou tudo pra não entrar na briga, menina. Mas eu dou tudo pra sair como certo nela. E eu só sossego quando eu saio como certo. Não tô... errado, eu já sou errada na vida. Rafa Uckmann saiu em defesa de Álvaro e mandou indireta para Camila Loures após polêmica com Álvaro. Passivo-agressiva, se finge de sonsa. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de lidar com um perfil de pessoa que é pessoa passiva-agressiva. Porque a pessoa passiva-agressiva, ela quer te atacar, ela quer te insultar, ela quer tirar você do eixo, mas ela faz aquele jeitinho meio que por baixo dos panos, sabe? Um tomzinho de brincadeira. Ai, meu amor. Porque a gente passiva-agressiva, ela fala as coisas mais absurdas, só que de um jeitinho, num tom ambiente. Porque ela é muito covarde, ela não consegue e ela não quer expor a personalidade dela, que é realmente agressiva. E ela fala as maiores atrocidades pra você assim. E depois ela se faz de sonsa. E por que ela se faz de sonsa? Porque ela conseguiu te desestabilizar. E na hora que você tá louca, que você foi rude, que você saiu do eixo, ela... O que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso comigo? Você tá louca? Então ela se faz de vítima num problema que ela mesma criou. E quem que se ferra nessa história? Nós que somos do perfil boca de sandália arrebentada.
Por quê? Porque a gente não aguenta nada calada. Bateu, levou, ouviu, vai ouvir de volta e tentou se fazer de sons. A gente vai puxar o paninho aqui pra mostrar quem tá debaixo do pano. E depois pra plateia que ela tá performando, ela... Tá vendo, gente? Eu falei, olha como ela é. Tá vendo como ela é rude? Depois de todas as falas, Camila voltou em um vídeo chorando e dizendo o quanto a internet é difícil. Porque quando a gente compartilha a nossa vida, a gente deixa ali em aberto para as pessoas darem opinião, darem palpite, falar, hatear. Às vezes nem tem motivo, mas as pessoas vão criticar, vão desmerecer, vai te diminuir. Se você não tiver assim, pique pra isso, cara, realmente é bizarro, né? Eu tô há 12 anos, eu já passo, igual eu falei no canal, eu já passei por tantas, algumas sem motivo algum, outras, né, opiniões diferentes, né? E não é fácil não, viu? Não é fácil não. Mas ao mesmo tempo, foi o que eu falei também no canal, vocês foram um dos maiores e melhores presentes que eu já ganhei na minha vida. Sou grata a Deus todos os dias por vocês. Hoje eu sei lidar com a parte ruim, né? Porque a parte boa é muito maior e supre isso. Então, obrigada mesmo a todo mundo que tá comigo. Todo mundo que, enfim, me acompanha, que já me acompanhou. Vivemos muitas coisas já e ainda vamos viver muito mais, porque é aquilo que eu falei. O canal Camila Loures vai continuar pra sempre, porque eu, Camila Loures, estarei pra sempre com vocês. Mas que lado você tá dessa treta? Da Camila Loures ou do Álvaro? Me conta aqui nos comentários. E nos siga para novas pataquadas. Camila Loures, você é doida, minha filha!